sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a cada um de vocês, a sua família, ao seu lar. Que esta noite seja uma noite de refrigério, de reposição de forças. Reposição de forças para enfrentar o dia de amanhã com os seus desafios. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã trará os seus cuidados. E com eles Deus trará a sua graça como está fazendo no dia de hoje. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do verso 16 ao verso 23. Jesus chama os seus discípulos, Jesus lhes dá instruções e faz a eles uma advertência ou advertências com relação ao que seria a sua vida daquele momento em diante. Ele diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar a Deus cantando um hino de gratidão, e depois voltamos para o nosso estudo. Nosso Deus, as advertências que o Senhor faz na tua palavra aos discípulos no passado, elas também, Pai, têm reflexo na vida dos teus discípulos no presente e estarão refletidas também nos teus discípulos no amanhã. Porque por causa do nome de Jesus, Senhor, os teus filhos têm sofrido perseguições, injustiças, injúrias, têm sofrido pelo nome daquele que é o nosso Redentor. Nós agradecemos porque o Senhor é aquele que tem nos abençoado com força, Senhor, para a caminhada de cada dia. Obrigado, Pai. Continuamos pedindo do Senhor a bênção sobre a família de cada um de nós. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E continuamos pedindo, Senhor, por irmãos e irmãs que estão internados, estão passando por tanta dificuldade, tanta luta, por causa da Covid e por causa de outros problemas, ó Deus. Um grande número de pessoas que têm precisado de internação, têm precisado de, na sua internação, de um cuidado mais intensivo. Senhor, abençoe-os e abençoe os médicos e todos esses profissionais de saúde que já por mais de um ano estão se dedicando, ó Deus, ao cuidado com a saúde e a vida das pessoas que têm adoecido, principalmente estes que têm adoecido nesta pandemia, nessa crise em que a Covid tem se esparramado. Abençoe esses profissionais, esses trabalhadores, e abençoe, Senhor, a cada um daqueles nossos irmãos, daqueles que estão recebendo esse tratamento. Nós oramos, nosso Deus, pedindo o teu cuidado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ao nosso momento de louvor e voltamos depois. Deus eterno, Criador, mil graças.
Jesus, quando ele fala com seus discípulos, no texto que nós lemos, ele os admoesta, ele está chamando a atenção dele, os adverte, mostrando que eles estariam indo para uma situação de dificuldade, uma situação de lutas, para uma situação de perseguição e até mesmo para uma situação de morte, como vimos o resultado da vida daqueles nossos irmãos. E ele nos diz aqui no verso 26, no verso 22 do capítulo 10, o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. As Escrituras, elas nos afirmam que a salvação, ela se caracteriza pela perseverança daquele que é o Filho de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem não perseverar não terá no final a redenção, não terá no final a salvação. As Escrituras são seguras com relação a isso. As palavras de Jesus aqui são claras. Quando nós vamos para o capítulo 24, Jesus repete essa mesma expressão, mostrando a situação final, onde os desafios, as lutas e as dificuldades na vida dos cristãos vai aumentar e vai aumentar muito. E a mesma expressão, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O ensino sobre a perseverança dos salvos faz parte do ensino da fé reformada. A fé reformada, ela tem por base afirmar que aqueles que estão salvos em Cristo perseverarão até o final, e esse ato de perseverar, esse ato de preservação do próprio Deus acontecerá garantindo que todos no final sejam salvos. Nós temos falado sobre isso já das últimas 3 semanas, analisando aqui os chamados 5 pontos do calvinismo, ato livre. E nós vamos continuar hoje numa segunda parte, falando a respeito da perseverança dos salvos, da perseverança dos santos, da perseverança daqueles que estão em Cristo Jesus. A perseverança dos salvos. A segunda parte. Estudamos a primeira parte na semana passada. Estamos aqui para estudar uma segunda parte. Irmãos, estávamos analisando alguns aspectos que dizem respeito a esse ensino, que diz respeito a essa relação de perseverança daqueles que são os salvos em Cristo Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós afirmamos que os salvos são todos aqueles que perseveram e que a perseverança é característica daqueles que estão salvos dentro do processo todo da redenção do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver 2 aspectos para concluir esses pensamentos que nós viemos já trabalhando até agora. Vamos falar sobre essa ideia do crente carnal. Nós ouvimos muitas vezes esta afirmação. O crente, ele é carnal. Até uma brincadeirazinha é feita, não é? Se Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, né, ele não foi devorado pelo leão porque ele não era carnal. É uma brincadeirazinha, mas que tem um fundo muito sério, porque envolve o pensamento sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade ou sobre a santidade. O Richard Belker, que nós tomamos aqui, pontuamos algumas das suas ideias, ele diz o seguinte: a doutrina da perseverança, de acordo com o calvinismo, não inclui a ideia do crente carnal. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui juntos nessa noite, sobre a ideia do crente carnal, e depois vamos para um último ponto para encerrar o nosso estudo aqui.
Eu fui até a internet, até um site, e tomei ali, nesse site que você vai ter aqui no final, as palavras de um dos nossos irmãos que defende esta ideia. Então vejam o pensamento dele, né? São algumas citações tomadas de lá. O texto de Atos 9, 17 e 18, ele aparece como um texto base para uma argumentação. Todos os crentes deveriam ser cheios do Espírito Santo no momento da conversão, assim como Paulo, em Atos 9, 17 a 18. Então ele diz que todos os crentes deveriam ser cheios do Espírito Santo. No entanto, muitos ainda são controlados pela carne e não vivem como mortos ressurretos para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a afirmação que ele faz, que todos deveriam ser cheios do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos ainda são controlados pela carne e não vivem como mortos e ressurretos para a nova vida que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Então, nós vamos observar o seguinte: há uma ideia que vai se fundamentando e se subdivide, colocando o homem, colocando o ser humano em categorias distintas. Então, primeiro, é natural que o homem não regenerado seja carnal, né? Segundo, é natural também que o crente novo seja carnal. E terceiro, e o crente velho? Esse deve ser espiritual. Está ali nesse site que está aí diante de vocês. No dia 2 eu baixei essas ideias, esse pensamento. Meus irmãos, a ideia de que há uma divisão entre os seres humanos em três partes é uma ideia que para muitos não vai ser estranha, porque já ouviu isso. A ideia de que, naturalmente, todos os homens são carnais, de que o crente não maduro, ele continua sendo um crente carnal, e que o crente agora, mais amadurecido, ele se torna um crente espiritual. Isso faz com que nós tenhamos três categorias de pessoas, como nós vemos aqui. Um crente carnal, conforme muitos definem, é um crente que foi verdadeiramente salvo, mas está vivendo como um perdido. Vejam, o crente carnal fez uma confissão de fé e viveu por um tempo como verdadeiro crente. Agora, porém, ele se voltou para o mundo e aqueles que o cercam no mundo e os membros da igreja não sabem se ele é ou não um verdadeiro crente. Somente Deus conhece o coração do crente carnal. São afirmações que estão lá ainda. Então, vejam só, a afirmação das pessoas que defendem esse pensamento. Ele é carnal, mas ele é uma pessoa crente. Ou ele é um crente, mas ele é uma pessoa carnal. Eu não imagino que a maioria não tenha ouvido falar desta forma sobre o homem, sobre o crente em Cristo Jesus. Essa ideia do crente carnal é uma ideia que surge no meio de um movimento de espiritualidade e de santidade no século de número 19, possivelmente, não há certeza sobre isso, e que veio ganhando novas formas à medida que o pensamento carismático foi ganhando força com novas igrejas, com novas comunidades e um desenvolvimento de novas ou retomando antigas correntes de pensamento ou acrescentando a elas novos valores, acrescentando a elas novas informações. Com isso, nós vemos o seguinte: os três tipos de pessoas que eu afirmei, eles são apresentados assim. Primeiro, o homem natural. O homem como ele nasce e
sem que haja transformação alguma na sua vida. Segundo, o crente, esse já sofreu transformação, mas ele continua vivendo como um homem natural. E o crente que sofreu transformação e vive agora como um homem transformado e ressurreto em Cristo Jesus. Graficamente, eu quero fazer uma exposição para vocês. Vocês vão encontrar essa forma gráfica da exposição desse pensamento do homem natural, o crente carnal e o crente espiritual, em muita literatura por aí. Uma delas são as 4 leis espirituais que ensinam esse princípio. Vamos falar ali sobre 4 leis que regem a vida de alguém. Né? Lá, se você procurar na internet, é bem fácil de encontrar. Então, graficamente, esse pensamento ele vai se apresentar da seguinte forma. Né? A questão aqui é o controle da vida pessoal. E esse círculo central, ele representa para nós a vida pessoal, a vida de alguém. Tá? Esse círculo verde que está aqui no meio. E nós temos o eu, essas bolinhas, o trono e a cruz. E nós temos o seguinte, a relação do controle pessoal, graficamente, o que vamos ter lá, vai definir o seguinte, a nossa vida, o nosso ego, ou o que somos, todos os interesses da nossa vida vão ser representados por essas bolinhas coloridas. O centro do controle da vida de cada um de nós, ou o trono, onde está o governo, vai ser apresentado por essa cadeira bonita. E Cristo, através desta cruz de madeira que aparece no nosso desenho. Então nós vemos o seguinte. Com relação aos pensamentos, então nós temos o homem natural, e o homem natural ele tem os seus interesses pessoais na sua vida, e dentro da sua vida existe a ele mesmo controlando e governando a si mesmo. Esse é o conceito que a gente tem aqui dentro do pensamento dessa divisão do ser humano em homem natural, crente carnal e crente espiritual. Cristo está absolutamente fora da sua vida. Já temos aqui o crente carnal, com uma diferença, onde os interesses estão ali, e ele continua governando a sua vida, e Cristo está dentro dela, mas ele está sujeito, porque quem governa é ele mesmo. E finalmente temos o crente espiritual, com os seus interesses, e no trono da sua vida está o governo de Cristo, e ele está sujeito a esse governo. Né? Então, nós vamos observar, meus irmãos, que o homem natural ele é apresentado e é representado aqui como aquele que tem controle sobre a sua própria vida. Enquanto temos, por outro lado, o homem espiritual que tem Deus controlando a sua vida. Ou seja, crente e o ímpio. Essa ideia, esse conceito do homem natural, do crente carnal e do crente espiritual, tem por base o texto que nós temos aqui, o texto que está diante de nós. Então nós voltamos um pouquinho aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. Aqui nós vamos observar
Esse pensamento firmado dentro da estrutura onde se divide a relação do controle da vida em três partes. O crente, o homem natural, ele controla a sua vida e Cristo está absolutamente fora dela. O crente carnal, Cristo está dentro da sua vida. Ele é um crente, mas vive como se não fosse. Porque quem governa a vida dele é ele e ele vive dessa maneira. Ele continua vivendo como se não fosse um cristão. E a diferença gráfica aí mostra que numa Cristo está do lado de fora e a outra está do lado de dentro. Quer dizer, ele é um crente, mas continua vivendo como se não fosse. E o crente espiritual é aquele que inverte, então, absolutamente esta relação, mostrando que ele se sujeita a Cristo e que Cristo é aquele que está no trono da sua própria vida. Então, esse texto é o texto que é tomado por base para esse pensamento. Vamos olhar algumas coisas sobre esse pensamento ainda. Paulo está respondendo à igreja de Corinto a muitas questões que estão acontecendo dentro dela. E ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Baseado nas palavras desse texto, muitos têm entendido e têm interpretado essas palavras como graficamente eu apresentei ainda há pouco e que vocês vão encontrar lá nas 4 leis espirituais e em outros textos que defendem a mesma ideia, o mesmo pensamento. Eles olham, existem os espirituais e existem os carnais. Ele diz, eu não pude falar a vocês como espirituais e sim como a carnais. Desta forma, eles vão dividir então, já que ele está falando a irmãos, os crentes em 2 categorias. Os crentes que são carnais e os crentes que são espirituais. E a partir daí fica muito claro, segundo o pensamento deles. Aquele que não está em Cristo, não precisamos nem considerar, porque esse já é carnal. Mas dentro daqueles que estão em Cristo, há aqueles que são espirituais e aqueles que não são espirituais, porque ainda são carnais. Quando essa afirmação ela é feita, essas pessoas, quem defende esse pensamento, ele faz uma subdivisão entre os crentes. E ele subdivide esses crentes em 2 grupos. Quando ele fala em crentes espirituais e crentes carnais, os crentes são divididos, segundo o pensamento, em 2 classes ou 2 categorias. Um crente que espiritualmente é elitizado, o outro que espiritualmente ele é inferiorizado. Então nós temos aqui 2 tipos de crentes. O crente de elite e o crente que não é de elite. Vejam essa afirmação do reverendo Augusto Nicodemos. Quando ele os chama de carnais, o apóstolo Paulo, ele está falando, o reverendo Augusto está fazendo uma exposição de 1 Coríntios 2 e 3. Capítulo 2 e capítulo 3. Veja, quando Paulo os chama de carnais, está apenas dizendo que eles ainda não têm o discernimento espiritual das coisas de Deus, que era de se esperar. O entendimento que vem do Espírito Santo, que se torna evidente pelas suas discussões internas e seus ciúmes. O reverendo Augusto, ele faz aqui uma análise desse texto e, acertadamente, ele mostra o equívoco do uso da palavra carnais dentro daquele texto. E nós observamos Hebreus nos dando
a segurança de entender o que nos é apresentado dentro do pensamento do reverendo Augustus. Veja o Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Meus irmãos, esse equívoco, ele é imenso, porque nós temos observado que quando a afirmação existe de que há crentes carnais e crentes espirituais, nós estamos dizendo que existem pessoas superiores e pessoas inferiores espiritualmente. Nós estamos fazendo uma classificação de categorias dentro do reino de Deus, colocando uns como superiores e outros como inferiores. E o texto de Hebreus, ele nos afirma que aquilo que Paulo disse à igreja de Corinto não traz absolutamente a ideia de inferioridade ou superioridade, mas de maturidade e de imaturidade. O autor aos Hebreus diz isso. Enquanto eu deveria estar já tratando de assuntos mais profundos, tive que voltar e tratar de assuntos mais rasos, porque afinal de contas vocês não amadureceram como precisaria ter acontecido. Vejam que o autor aos Hebreus e Paulo não estão, nenhum dos dois, fazendo uma distinção categórica dentro do reino de Deus entre aqueles que estão salvos. Não há o mais espiritual ou aquele que é espiritual e aquele que é carnal, mas há aquele que já amadureceu o suficiente para encarar, enfrentar e trabalhar assuntos mais profundos da verdade do reino, e aqueles que ainda não conseguem digerir assuntos a não ser aqueles que são os mais simples, os básicos. E isto, meus irmãos, mostra que alguns têm preferido ser mais lentos e outros não. Uns têm caminhado com uma rapidez bem maior e outros com uma lentidão que não deveria acontecer. Isso não nos dá o direito de chegar e criar categorias dentro do reino de Deus. Gordon Fee, uma citação que o reverendo Augusto faz aqui, e eu quero ler para vocês. Ele é um exegeta, ele é um estudioso das Escrituras, e ele é da linha pentecostal. Ele diz o seguinte: quase todas as formas de elitismo espiritual, movimentos de vida profunda e da segunda bênção, têm apelado para esse texto, 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Esses movimentos que nós temos por aí, essas formas de pensamento, têm elitizado pessoas dentro da vida da igreja. Tem elitizado pessoas e tem feito uma diferença que, infelizmente, tem sido caracterizada por algo bem semelhante ao que acontecia na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, vamos tomar todos aqueles como irmãos.
Bem, se eles tinham dons espirituais, foram esses dons concedidos pelo Espírito. Concedidos pelo Espírito, temos pessoas que estão ali, são pessoas remidas. Paulo chama de santos e santificados no começo dessa carta. Ali nós temos, meus irmãos, pessoas que mostram caracteristicamente como era o pensamento daqueles nossos irmãos sobre o que é ser espiritual. E é algo que tem invadido o nosso tempo e o nosso meio também. Parece-nos que o escrito do apóstolo Paulo, essa sua primeira carta, ela tem por propósito colocar no lugar o verdadeiro sentido do que é espiritual e do que não é espiritual. Ou seja, temos ali o pensamento do apóstolo Paulo sobre o que é ser espiritual e o pensamento da igreja e dos irmãos de Corinto sobre o que é ser espiritual. Para eles, ser espiritual correspondia, meus irmãos, em terem manifestações sobrenaturais, dons sobrenaturais. E isso os distinguia dos demais. E muitos se achavam extremamente importantes, melhores, se achavam numa elite espiritual que colocava os outros numa outra categoria. Irmãos, Gordon Fee ele continua dizendo o seguinte: segundo ensinam esses defensores do movimento ou do pensamento da vida profunda e da segunda bênção, eles ensinam que receber o Espírito, segundo ensinam, receber o Espírito Santo prepara o caminho para as pessoas conhecerem verdades mais profundas sobre Deus. Olha que interessante a afirmação dele. Aqueles que recebem o Espírito, eles estão preparados para conhecer verdades bem mais profundas do reino de Deus. Os irmãos menos dotados estão vivendo abaixo ou aquém dos privilégios em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa separação é uma separação que tem acontecido. E algumas vezes eu já conversei com irmãos que têm esse pensamento que não são do nosso meio. Os que eu conversei não são. E que defendem a ideia de que uma pessoa pode ser salva, ou seja, estar em Cristo, mas não ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma bênção posterior à salvação. Esse é o pensamento. E muitos têm acreditado assim, que uma pessoa pode estar em Cristo. As 4 leis espirituais defendem a ideia de que estar em Cristo diz respeito a uma confissão pessoal. Confessa-se aceitar, receber a Cristo através de uma oração. Agora ele está em Cristo, ele crê em Cristo, ele é um crente em Cristo. No entanto, é um crente ainda carnal. Agora ele precisa caminhar em direção ao que é espiritual. E muitos têm defendido que o que falta é a segunda bênção, ou o chamado batismo com o Espírito, que os capacita, então, a desfrutar das verdades mais profundas do reino de Deus, porque o Espírito Santo, que agora receberam, dá-lhes esta condição. Irmãos, eu tenho uma dificuldade enorme em pensar sobre isso, porque as Escrituras têm nos afirmado que não há como alguém estar em Cristo Jesus, estar salvo em Cristo e não ter o Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, Paulo faz aqui uma distinção entre quem está em Cristo e quem não está em Cristo. E ele diz que aquele que está em Cristo é aquele que tem o Espírito Santo.
Então, o que muitos têm chamado de segunda bênção, ou chamado do batismo com o Espírito Santo, não pode ser entendido como uma manifestação posterior ao momento da salvação. O momento da salvação é entendido como aquele momento em que a pessoa declara receber a Cristo através de uma oração pessoal. E ali, então, ele está salvo, sendo um crente carnal. Falta ali ainda a manifestação do Espírito, preparando para conhecer as verdades mais profundas, para ter dons e qualidades que vão se manifestar externamente como qualidades sobrenaturais. As Escrituras, elas nos afirmam que se alguém não tem Cristo, se não tem Espírito, não é de Cristo, e se alguém não tem Cristo, não está salvo. Então, meus irmãos, aquele que é um crente em Cristo Jesus, ele já, do seu nascimento espiritual, porque o próprio Espírito é aquele que gera esta vida, ele tem o Espírito Santo presente em sua vida. O que Paulo está mostrando aqui é que existem dois tipos de crentes, mas não apresentando aqui dois tipos de pessoas que estão em Cristo com categorias diferentes. Ele não está falando dois tipos de crentes. Ele está se referindo aqui a crentes maturos ou crentes imaturos. Paulo está se referindo aqui a crentes que estão maduros na fé ou crentes que ainda estão verdes. É o que ele está dizendo. Mas todos são crentes e não há crente em categoria diferente. Não há crente carnal. Não há crente vivendo na carne. Há crente que ainda não amadureceu na sua fé. Mas não temos diante de nós um crente que vive ainda como se não fosse crente. Paulo está dizendo aqui: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não vivem uma vida com Deus. Não são pessoas que estão vivendo no Senhor. Continuam vivendo como são um homem natural. E aí, meus irmãos, nós temos o seguinte: quando nós falamos no controle da vida pessoal, né, contrastando aqui a ideia da classificação dos três tipos de pessoas, e nós temos de fato somente dois tipos. Nós não temos três tipos: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Nós temos o ímpio e o crente, ou o ímpio e o justo. Então, somente esses dois tipos de pessoas descritos nas Escrituras. Não tem uma terceira categoria. O ímpio é aquele que naturalmente tem os seus interesses da vida, Cristo está fora dela e ele governa a sua vida da maneira que impiamente ele conhece. E quando nós falamos o crente, os interesses da vida estão ali. No entanto, Cristo é aquele que tem o governo sobre a sua vida e ele está sujeito a Cristo Jesus. Meus irmãos, ele pode ser mais maduro, menos maduro, mas ele é um crente em Cristo Jesus, sem qualquer categoria, qualquer elitização, porque aquele que é carnal, que vive segundo a carne, esse, meus irmãos, continua sendo ímpio. O ímpio é aquele que tudo se volta para ele.
Crente é aquele, meus irmãos, que tudo converge dele para Cristo Jesus, porque agora ele está em Cristo. Caminhando para um final do pensamento dessas pessoas, né, que defendem essa ideia. Eles afirmam que ele é carnal, mas é um crente. Ou seja, ele é um crente, mas é carnal. Quando nós pensamos, segundo o pensamento calvinista, não há salvação onde não há perseverança. E onde há salvação, ali haverá perseverança. Irmãos, dentro do ensino da perseverança dos santos, da perseverança dos salvos, a ideia do crente carnal, ela não se encaixa. Porque as escrituras mostram que a vida com Deus, a perseverança, ela envolve também uma vida de crescimento. A doutrina da perseverança, ela inclui a segurança que o crente tem. Ela inclui, vejam só, mas a segurança é somente um aspecto dessa doutrina. Então, a perseverança dos santos, ela garante que o crente está seguro, ele será salvo. Só que não é só isso. A segurança, ela pode trazer prejuízo para a vida de alguém e levar pessoas a falsos pensamentos, como esse que nós temos, e que se a perseverança garante que o crente está salvo, então ele pode ser um crente, com aspas, carnal, e viver do jeito que ele quer, que no final ele vai chegar lá e vai ser salvo e estará salvo. Grande engano e grande equívoco pensar dessa maneira. O ensino reformado sobre a perseverança dos santos, ele oferece tanto conforto, né? Ele está, sim, eternamente seguro, quanto coloca-o numa situação muito real com relação àquilo que ele professa em Cristo Jesus. Ele vai compreender que a perseverança, que a persistência na vida cristã é uma prova de que a salvação ela se opera. Então, meus irmãos, se firmarmos o entendimento da salvação só na segurança, só na garantia dessa salvação, a pessoa pode viver de maneira equivocada. Viver como se não precisasse absolutamente perseverar na vida que ela tem ou na salvação dela. Afinal de contas, para que perseverar? Para que eu vou viver os valores, os preceitos de Deus, se já estou garantido e vou reinar com Cristo de qualquer forma? Irmãos, dentro do todo da redenção, é um pensamento extremamente equivocado. O ensino da perseverança dos crentes, de conformidade com o calvinismo, tem dois lados: segurança e perseverança. Um não pode existir sem o outro. Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, Romanos 8,30, eles nos dão a garantia de que aqueles que foram eleitos e predestinados serão glorificados. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aqueles que foram eleitos e predestinados serão salvos, porque serão glorificados. É a afirmação que o apóstolo Paulo nos faz aqui. E nós vamos ver o seguinte, que existe um par que caminha junto, que é a justificação e a santificação. Não vamos separar esse par, não vamos separar dos pés, porque não é dessa forma que as Escrituras nos apresentam a linha da redenção, desde a eleição até a consumação de todas as coisas na glorificação.
aquele que foi justificado por Deus, aquele que teve a sua vida agora transformada, que teve a sua dívida paga por Cristo naquela cruz, meus irmãos. É aquele que vai viver o reinado de Cristo em sua vida. Porque Deus Todo-Poderoso, não só governa toda a sua criação, mas agora ele mostra claramente o seu governo sobre a vida daqueles que ele escolheu, daqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Concluindo, meus irmãos, a salvação que Deus tem, ela é completa. Parece redundante falar isso, né? A salvação de Deus tem ação completa. Eu sei disso. As Escrituras nos afirmam isso. Ela tem uma ação completa. Deus, ele não idealiza planos e fica procurando como realizá-los. Deus idealiza, Deus ele providencia os meios para que os seus planos sejam realizados. Ele faz com que, então, o plano seja realizado até que ele seja concluído. Deus faz isso. Deus é aquele, então, que idealiza os planos. Deus é aquele que provê os meios. E Deus é aquele que o realiza até que ele chegue ao seu final. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus não fica de forma alguma procurando no meio do caminho formas para fazer as coisas. Deus não fica improvisando. Deus é aquele que idealiza. Deus é aquele que providencia os meios. E Deus é aquele que faz com que os meios aconteçam até que o resultado planejado por ele definitivamente aconteça. Esse é o nosso Deus. Um Deus que planeja a boa obra, aquele que iniciou com o seu planejamento, é aquele que provê todos os meios, é aquele que começa a realizá-la, que continua a realizá-la e que vai completá-la definitivamente. E ele diz que tem prazo para isso. O prazo para isso é o dia da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, em Cristo, que Deus continue a nos abençoar. Amém. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas forte e seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás. Sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios.
graça que nos vem dos céus. Tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a Igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vês. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Nós estamos no dia 11 de março e um pouquinho atrasado eu quero dar um abraço em todos vocês que aniversariaram até agora nesse mês e vocês que estarão aniversariando ainda até o final do mês de março. E colocando aqui um cartão virtual a cada um de vocês, dar em vocês um abraço, um forte abraço em nome da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Nós vamos orar e encerrar o nosso estudo esta quinta-feira. Senhor amado, gratos somos pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando durante este mês. Bendizemos o Senhor, Pai, porque a vida é uma dádiva tua. O Senhor dá os dias. E não somente o Senhor dá os dias, mas como dá as condições e os meios para que esses dias sejam bem vividos, Pai. Dê aos nossos irmãos sabedoria com relação a essa verdade. Dê a todos nós, Senhor, discernimento. Sabemos que o Senhor dá-nos dia após dia, com a vida, os meios para vivê-la. E nos dá a liberdade de escolhermos como viver a cada dia. Abençoe esses nossos irmãos e junto com eles a sua família. E continue, Senhor, a abençoar os nossos irmãos e as pessoas que estão enlutadas e passando por dificuldades na sua saúde, na sua vida, no seu dia a dia. Assim, amado Deus, oramos em nome de Jesus. Irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja presente sobre a sua vida, envolva a sua família, o seu lar, e alcance a todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Que assim seja, hoje e por todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, recebam então a nossa carinhosa homenagem. Queremos dedicar essa música a você, aniversariante hoje. Deus te abençoe. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Hoje está fazendo mais um ano que você está vivendo. Hoje é seu aniversário
é motivo de alegria. Nós também regozijamos. Deus foi bom para você. Hoje, relembrando o ano findo, muitas coisas vêm à mente. Não foi sempre um mar de rosas, houve lutas, nós sabemos. Também pranto e até tristezas, talvez para te provar. Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não lhe sorriu. Mas o importante, Deus se fez presente nesse ano que você viveu. Nós estamos aqui, juntos para pedir, numa só voz a Deus, isso para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Jonas 1:16. Ao ver o Senhor Deus agindo naquela situação, percebendo que o Todo-Poderoso tinha domínio sobre o mar e a tempestade, aqueles marinheiros pagãos que nem sequer conheciam os princípios e os preceitos da lei de Deus, foram impactados e constrangidos a ponto de se renderem ao Senhor com temor, oferecendo a Deus sacrifícios e votos, reconhecendo sua glória, seu poder e sua majestade. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, e a sua graça é derramada onde e como Ele quiser, alcançando quem Ele quiser e na hora em que Ele quiser. Aqueles homens que estavam fora do contexto religioso de Israel foram testemunhas oculares do mover de Deus, e diante de tamanho poder não tinham outra alternativa a não ser se renderem a Ele. Deus continua fazendo isso em nossos dias, usando situações inusitadas para fazer com que pessoas que antes nem sequer percebiam a sua presença possam ser completamente impactadas pelo seu grande amor. Por isso é fundamental percebermos que nós também podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, como agentes de seu reino em expansão no mundo. Que nosso testemunho possa fazer com que aqueles que estão à nossa volta se rendam a Deus, por perceberem que Deus tem agido poderosamente em nós e através de nós.